Hoje nós vamos falar sobre boas práticas de negócios aqui nos Estados Unidos. Então, gente, as boas práticas são uma série de medidas, de coisinhas, né, que você tem que ir fazendo no seu business para garantir que o seu business ande com tranquilidade, que você não tenha problemas, né? Então, eu trouxe os principais pontos aqui que eu levantei, que eu acho interessante de falar, de reforçar, o plano de negócios, né? Então, o que é um plano de negócios, afinal de contas, que eu vim falando tanto, falando para vocês escrever esse negócio, vamos falar um pouquinho melhor do plano de negócios hoje, tá? O plano de negócio, ele é bem, sim, subjetivo, ele varia muito. Existe até alguns artigos falando sobre quão comprido tem que ser, né? Se você entrar no site do SBA, que é Small Business Administration, aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar, é como se fosse um Sebrae lá do Brasil. Você vai encontrar maiores detalhes em como você escrever, quais são os itens, o que tem que conter lá, tá bem detalhadinho. E eles chegam a falar, gente, do plano de negócio ter, tipo, até 100 páginas. Eu falei, gente, isso é uma dissertação, né? Meu mestrado teve 100 páginas, gente. Também não precisa escrever. Eu acho que assim, você pequeno empreendedor, você que tá começando, no que empreendeu, ou empreendeu um pouco lá no Brasil, tá começando um pequeno, empreendimento aqui, né? Não precisa ter 100 páginas, né, gente? Não precisa, também vai encher linguiça no negócio, vai escrever pra caramba. Por que eu falo tanto disso para as pessoas fazerem isso, né? Porque, basicamente, o plano de negócio é escrever o que você quer fazer com aquela empresa, como, onde, né? Em quanto tempo, é você tirar da sua cabeça suas ideias, entende? Isso que eu acho, esse exercício do plano de negócio, que eu acho essencial. Então, assim, inicialmente um plano de negócio vai ter lá o nome da sua empresa, as pessoas que compõem a empresa, se é só você, vai ter só seu nome, porque você também pode usar esse plano de negócio para apresentar para investidores, para futuros parceiros, entendeu? O que mais que você vai ter? Você vai fazer também, interessante, ó, parte desse exercício, você vai buscar entender o mercado que você está se inserindo, né? Então, porque tem muita gente que só, tipo, tem a ideia, mas não faz a menor ideia do que é aquele mercado. Então, busque informações. Aí pode ser que você não vá sentar e vai escrever aquilo em um dia, se você ainda não tem essas informações, você vai fazer uma pesquisa também, um pouco. E quem fala isso é o escritor, o Kiyosaki, né, do Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Eles falam, trabalhe para adquirir uma habilidade, não necessariamente só para ser pago, entendeu? Então, você quer abrir um empreendimento em determinada área que você nunca trabalhou, que você não faz a menor ideia, uma das melhores formas é você ir lá, tipo, trabalhar, entender a área, sabe? Então, né, tente entender o mercado que você quer se inserir. Transcreva isso lá no plano de negócios, né? Isso é importante. Outra parte seria assim, entender dentro deste mercado a necessidade de quais serviços e produtos você vai prestar, né? Então, por exemplo, fazer uma pesquisa, analisar, tipo, até remodelando outros negócios também é interessante. Então, aí você pode até entrar em sites de empresas que você sabe que são bem-sucedidas naquele mercado e você começa a pesquisar e entender para você colocar no seu plano de negócios. E dali pode surgir várias ideias para você, pro seu plano de negócio, para essa parte de produtos e serviços, né? Próximo passo do plano de negócios, que é estratégia de marketing e estratégia de venda e marketing, etc. Então, por exemplo, muitas pessoas aí abrem empresa de limpeza. Muitos brasileiros têm empresa de limpeza aqui nos Estados Unidos. Aí eles vão lá e compram o schedule de limpeza. Aí acha que aquele schedule vai ficar o mesmo pro resto da vida. Não, gente, as pessoas se mudam, o filho cresce, a pessoa para de contratar, por exemplo, pessoas para limpar a casa dela. Enfim, várias coisas podem acontecer. Se você não investir em marketing, se você não tiver uma estratégia de marketing, como esse seu serviço ou esse produto vai atingir as pessoas nesse mercado, dessa área que você está escolhendo, você eventualmente vai falir, entendeu? E acontece isso com muita gente. Então,
Isso faz parte, por quê? Porque não sabe dessas boas práticas, né? Outra coisa, principalmente, não, para todo tipo de negócio isso serve, mas principalmente para os investidores do mercado imobiliário. Você vai ter investidor? Qual vai ser a sua forma de buscar investidor? Vai ser num determinado grupo que você faz parte, sei lá, na igreja? Vai ser, não sei, cada um na maçonaria? Você vai entrar em grupos de Facebook? Vai se envolver com as pessoas? Então coloque essas ideias inscritas no seu plano de negócios. Exercite isso, é importante. Tem que tirar isso da cabeça. Quanto mais detalhado, melhor. Por último, e uma das partes mais importantes, que tem tudo a ver com aquela primeira live que a gente fez semana passada, de separar seu budget pessoal das finanças da empresa, tal. O que eu tinha falado lá? Que é muito importante que as pessoas saibam os seus números. Por quê? Porque você tem que saber, lembra, volta lá na live, né, se você ainda não assistiu. Você tem que saber se você vai ter distribuição de lucro ou não. É interessante que você também saiba a situação atual financeira dos donos e quais são os primeiros objetivos das finanças da empresa. Bom, então esses são os pontos principais. Seu plano de negócios pode ter mais pontos, tá, gente? Separei uns que eu acho essencial para você não escrever um livro e ficar desanimado de fazer. Beleza? Mas o que mais que tá aí dentre as boas práticas, né? Com certeza, a gente tem que falar disso que eu vou citar agora. E é muito sério isso, cara. E aí que eu faço um apelo aos brasileiros, meus amigos conterrâneos. Por favor, gente, vamos sair da informalidade. Como é que você sai da informalidade, galera? Você usa contrato pra tudo. Tem que ter contrato, não importa se é seu familiar, entendeu? O que acontece? Muitos brasileiros, mas assim, tipo, quase todos. É muito triste. Então, chega assim, casos de todo quanto é tipo. Gente que é enganado por outro brasileiro, e aí vai no Facebook reclamar, aí vira Nutella versus raiz. Isso poderia tudo ser resolvido com um contrato de prestação de serviço, um contrato de trabalho, um contrato de que chama joint venture, por exemplo, quando duas empresas ou duas entidades têm um interesse financeiro comum, né? E elas fazem um contrato, galera. Não esquece dessa palavra. Outra coisa, os investidores, tem gente que cai em golpe aí, mano. Nossa, lá na comunidade de investidores que eu tô, rola demais. Cai em golpe porque não faz um contrato, não tem, assim... Às vezes a gente tem que arriscar em business, a gente não pode ter uma mentalidade negativa, mas a gente tem que pensar no básico, nas boas práticas. Por isso que essa live existe. E com certeza, não consigo... Em inglês a gente fala assim, can stress more. Tipo, eu não posso falar mais e mais disso, menos ou mais disso, né? Contrato. Façam contratos. Outra coisa, putz, isso é muito importante. Eu acho que muita gente não entende. O invoice. O que é um invoice aqui nos Estados Unidos? Quando que você usa invoice? Alguém aqui sabe? Alguém tem alguma ideia? Assim, muita gente recebe invoice, mas na hora que tem empresa não sabe muito bem quando enviar, né? O invoice, geralmente o invoice tem os dados da sua empresa, os dados do cliente, de uma pessoa que você está prestando serviços ou vendendo produtos, tá? E, então, por exemplo, esse serviço pode ser tipo de, por exemplo, pesquisa de imóveis, se você está investindo junto, por exemplo. Ou então é isso, para quem tem empresa de construção, limpeza. Você põe lá a descrição do serviço que você está prestando, entendeu? E tem um valor agregado a esse serviço, ou serviços, né? Ou até produtos, materiais, enfim. E você envia para a pessoa para notificar ela quanto é esses serviços. Também os estimates, né? Que são basicamente orçamentos. Eles não têm diferença nenhuma, assim, de conteúdo, basicamente. Você manda eles para o cliente aprovar. Aí o cliente aprova, você transforma isso em invoice. Ou então você já manda um invoice e aí você vê se o cliente,
se a pessoa está interessada ou não, e aí ela vai pagar aquele invoice. Então, isso é muito importante, também é uma boa prática, porque além de você fazer parte da sua contabilidade, você conseguir organizar melhor quem são seus clientes, né, quais são os serviços que você está vendendo mais, essas coisas fazem parte da análise do seu crescimento também, vai te ajudar também no imposto de renda e tal. Você também tem prova de prestação de serviço, galera. Saiam da informalidade. Tem gente, para de ter preguiça. Tem milhões, zilhões de aplicativos aí que fazem invoice. Isso aumenta, assim, a sua seriedade do seu trabalho, entendeu? Prova que você é um empreendedor sério, que você provém. A pessoa fica também mais segura, porque lá tá descrito o que você... Sabe, o combinado não sai caro. Lá tá descrito o que ela tá comprando, entendeu? Então não tem mal entendido. Outro ponto que eu queria abordar aqui são os contractors, por exemplo. Eu vou falar de um formulário aqui que todo mundo vai passar por isso uma hora fazendo negócios, que é o formulário W9. O que é esse formulário? Por que ele é importante? Por que ele faz... Coloquei ele aqui na lista de boas práticas. W9 é um formulário da Receita Federal Americana, a IRS, que você coleta informação para pessoas que você está pagando um valor geralmente acima de $600 anual, tá? O motivo de você fazer esses pagamentos são muitos. Mas um dos principais que eu vejo que as pessoas patinam muito, que elas não fazem, é quando elas estão contratando serviços de terceiros, né? De contractors. Por exemplo, até o investidor no mercado imobiliário. Quando eu tô falando isso pela minha própria experiência. Depois que eu compro a dívida do imposto da propriedade de alguém, e aí eu tô basicamente emprestando dinheiro pro condado, e aí o condado depois de um tempo vai me devolver meu dinheiro mais juros. Então, como eles estão me fazendo um pagamento, eles vão coletar meu dado num formulário W9. Essa é uma situação. Outra situação, eu contratei os serviços de alguém, e aí eu paguei para essa pessoa. Antes de eu pagar, eu vou pedir para essa pessoa preencher esse formulário W9 e me dar. Por quê? Essa é a única barganha que eu tenho, gente, porque assim eu vou poder usar também esse valor. Primeiro que é obrigado por lei. Se eu paguei mais de $600 para aquela pessoa, eu tenho que reportar isso para a Receita Federal. Segundo, que quando eu pago um serviço para a pessoa, eu posso abater, descontar do meu imposto de renda. Só que se eu não coletar isso, eu fico sujeita a multas, ok? E aí, esse é o problema. Porque ou as pessoas nunca entregam formulários W9 para coletar essas informações, ou quando elas vão coletar lá no período de imposto, a pessoa pode se negar a dar, você já pagou. E aí você fica com alguns problemas. Ou você não vai conseguir reportar aquele pagamento como despesa e deduzir do seu imposto de renda, ou se você fizer isso e não emitir o formulário adequado, que, por exemplo, chama 1099, tem vários tipos dele, você vai ser multado. Então, assim, aí muitas pessoas acabam assumindo esse risco e são multadas, tá? Mas, gente, assim, então, começou a ter uma relação com alguém, já pega esse formulário lá de graça, de grátis, na Receita Federal e entrega. Esse formulário é simples, é uma página só, é só nome, endereço e social, IT number ou o EIN number, que nós já falamos. Se você tá perdido aí na sopa de letrinha, volta nas lives. Outra questão que é boas práticas aqui nos Estados Unidos é o seguinte: a lei nos Estados Unidos diz que, a lei tributária, diz que você deve pagar impostos conforme você recebe qualquer tipo de renda. Esse é o motivo que aqui nos Estados Unidos, quando você é um empregado CLT, você tem descontado do seu cheque já os impostos, tanto trabalhistas como imposto de renda. Então, quando você é empreendedor ou a empresa em si, você tem que fazer da mesma forma. Então, como é que você faz isso? Você não tem um pagamento para tirar. Então, para isso, existem as quarters payments.
Quarters Estimated Payments. O que é isso? São os pagamentos estimados quartenários, vamos falar assim. Então, a cada 2, 3 meses, existem os períodos corretos para isso. Você tem que reportar a renda desse período. Então, por exemplo, a primeira quarter é 15 de abril de todo o ano. Então, você tem que reportar a renda de janeiro até março. Janeiro, fevereiro e março. Referente até 15 de abril. E aí, você tem que... Como é que você faz isso? Você tem que ter feito a contabilidade, né? E saber quanto que a empresa faturou. É desse jeito. E aí, você vai lá e você também faz um cálculo estimado, assim, referente àquela quarter pro ano todo. Porque pode mudar, né? Tipo, pode ser que aconteça alguma coisa, sei lá, pandemia, nas outras quarters, nos outros meses você não faz aquela renda, enfim. E se você não fizer, tipo, uma quarter, pode ser que você seja multado lá quando você declarar tudo no período de imposto. Mesmo que você declare antes do período de imposto acabar. Porque você deveria pagar impostos conforme a sua renda ocorre nos Estados Unidos. É assim que funciona. É assim, só é assim. Fazer o quê? Vocês gostaram da live? Vocês têm perguntas? Essas são algumas das boas práticas que eu queria trazer dessa vez, né?